Olá, seja bem-vindo à Liga dos Inovadores, o novo podcast do Expresso sobre o que de inovador, criativo, mais distintivo está a ser feito nas nossas empresas. Eu sou Elizabeth Miranda. Eu sou o Pedro Lima. E esta música que ouvimos na abertura foi escolhida pelo Jorge Castro. Jorge é engenheiro eletroacústico, fundador da Arte Novium, uma empresa de Passos de Ferreira, já com 11 anos, da área do design e da engenharia acústica. E a acústica é um tema que dá pano para mangas. Queres começar a enumerar, Pedro? Sim, vamos a isso. Podemos falar do ruído, do trânsito e das nossas cidades, de como ele impacta a nossa qualidade de vida. Já falámos disso aqui há alguns episódios atrás, quando conversámos com a Caetano Bus e os autocarros a hidrogênio. Exato, bem lembrado. Mas podemos também falar do ruído no local de trabalho e a forma como estes ambientes causam alguma fadiga mental e dificultam a concentração. Mas também aos hospitais, o modo como pode perturbar o repouso dos doentes, ou nas nossas casas, como se pode perturbar o nosso sossego ou dos nossos vizinhos. E tu és especialmente sensível a esse ponto, não é? Sim, com muitas obras à minha volta, precisamente. Isso são tudo sons indesejáveis, mas também podemos falar dos sons que queremos ouvir e para os quais uma boa acústica é fundamental. Estamos a falar de concertos, por exemplo, onde a qualidade do som pode mudar completamente a experiência de ouvir música. E quem diz música, diz cinema, diz filmes, diz teatro, e diz jogos. Ficaríamos aqui a desfilar exemplos durante mais tempo, mas vamos passar ao Jorge Castro, que tem trabalhado em projetos muito interessantes e de forma bastante inovadora. Vamos perceber, afinal, o que faz a Arte Novium. Um bom entendedor sabe que às vezes o melhor é não dizer nada. É preciso deixar as pessoas falarem, deitarem cá para fora as suas questões e fazer o nosso melhor para ouvir em silêncio. Mas um bom silêncio dá trabalho. Primeiro é preciso dominar a dose certa de pois, claro. Depois há que saber filtrar o ruído. E para isso precisamos de uma boa acústica. É sobre isso que vamos ouvir neste podcast. Painéis acústicos, difusores e soluções de isolamento sonoro que melhoraram a qualidade do silêncio, seja neste estúdio ou numa sala de reuniões. E se precisar de alguém que ouça a sua empresa em silêncio e com atenção, fale com Nós Empresas e seja atendido e entendido por um gestor dedicado ao seu negócio. Seja bem-vindo, Jorge. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Obrigado eu. É um prazer todo meu estar cá. Que som foi este que nos trouxe? É um tema de inspiração. É um tema que em muitos momentos, como empreendedor e como, não só empreendedor, mas também como investigador, nos faz transportar para aquilo que é impossível muitas das vezes ou aquilo que nós não acreditamos. Mas no fundo temos que ver para além daquilo que estamos a ver no momento. E então esta música fala acerca disto. Mesmo muitas das vezes sem ver, temos que acreditar. E, portanto, isto é a alma de quem empreende, ou do empresário português, ou empresário internacional, se nós quisermos assim. E muitas vezes também a mistura entre o empresário e o investigador. Portanto, em muitos momentos da empresa, tive que compartilhar estas duas almas. Estamos a falar da Marisa. É uma cantora de que gosta? Gosto, e não só. E é algo que nos caracteriza como cultura, não é? O fado. Portanto, é uma voz icónica que não podemos ignorar e que mais que só a própria música, também o tema, não é? A profundidade das palavras e o português nisto é fabuloso, não é? Quando temos uma língua tão rica como a nossa e quando temos músicas e canções como esta, nos permitem em momentos mais complexos meditar. Então, e por que inovações é que esta música e este tipo de inspirações o conduziram? Eu sempre fui um apaixonado pela música, e pelo áudio, por estas questões todas da acústica. Isto foi sempre muito natural e lembro-me desde pequenino, quando comecei a estudar, alguns dizia que queria conhecer a ciência do som. Portanto, ironicamente, tentei ser músico e depois, alguns no percurso da minha vida, levou-me a ser investigador e houve um momento em que de investigador passei a ser empresário. E isto, de certa forma, quando vivo nesta questão de sonhar com a acústica, com esta questão do som, hoje em dia deparo-me com esta paixão, com esta questão da paixão da acústica e somos especialistas a resolver casos que ninguém os consegue resolver no mundo inteiro. Portanto, sem querer ou por querer também, enverdei muito para esta parte de aliar a parte acústica, do som, da música, e isto levou depois a um trabalho também de pesquisa, de profundidade, que nos permitiu trazer soluções ao mundo que mais ninguém consegue trazer e resolver problemas que mais ninguém consegue fazer nesta área da acústica. Consegue dar-nos alguns exemplos? Recentemente, o caso do Parlamento belga, que tinha um edifício do século XVIII,
portanto, completamente cheio de mármore, portanto, e que o arquiteto insistentemente disse: não podemos mexer nas paredes. Portanto, e quando nós não podemos mexer nas paredes, não podemos alterar os materiais, então como é que nós vamos conseguir resolver o problema da acústica? E de uma forma muito passo por passo, com um trabalho muito dedicado com várias equipas, conseguimos, de uma ideia de uma luminária, transformar uma luminária que era antiga, pouca eficiência energética, transformamos essa luminária num painel acústico com iluminação incorporada, portanto, e conseguimos fazer este trabalho que resolveu cerca de 17 a 20% do problema, e depois conseguimos incorporar elementos altamente afináveis ou afinados às frequências críticas do edifício, mas que de certa forma faziam um blend ou quase não se viam, porque conseguimos, digamos, colocar os painéis junto do mármore, que ninguém se apercebia o que era o mármore, o que eram os painéis. Escondidos. Um painel acústico, só para destrinçar um bocadinho isto, é uma estrutura que absorve som, é isso? Certo. Ou estou a dizer alguma asneira? Não. Basicamente tem a capacidade de dissipar energia, e esta energia é, neste caso, o som, e nós conseguimos com esses elementos efetivamente controlar o ambiente de um espaço. E é muito disso. Agora, o som é muito mais complexo que simplesmente absorver o som. Temos a frequência das baixas, das médias, das altas, e então a forma como nós trabalhamos estas gamas de frequência são mais ou menos complexas. E, portanto, há uma certa dose de criatividade, não é? Portanto, chegar a um sítio, ter de mexer nele sem mexer nele, não é? Um bocado aquilo que vocês fizeram. Nós temos de tudo. Nós temos casos de estúdios de gravação que precisam de elementos precisos e que precisamos desenvolver tecnologia que temos que até ser visível e efetivamente ter o trabalho específico a uma determinada frequência, e não se importam dessa visibilidade, mas ao mesmo tempo tem que ser altamente técnico e é complexo, como aos casos extremos, que quando vamos aos edifícios, caso destes, como falamos agora do caso do Parlamento Belga, tem que ser seamless. Eles não querem efetivamente ver, quer dizer, não querem ver a alteração de um edifício do século XVIII por motivos óbvios e claros, históricos e de contexto, e nós também temos que desenvolver esta temática. E hoje em dia o contexto acústico é isto, é acompanhar a arquitetura, é acompanhar o design de interiores e perceber como é que nós conseguimos, através da tecnologia de materiais, da engenharia, nos metermos nos componentes, metermos nos materiais e não ser vistos, de certa forma, e ser percebidos. Esse projeto do Parlamento Belga foi o projeto mais desafiante que tiveram até hoje, ou houve outros assim mais complexos, mais desafiantes, digamos? Este envolveu uma complexidade bastante grande, porque era muita coisa ao mesmo tempo, que nós estamos a jogar com a eletroacústica, a acústica, materiais, engenharia de materiais, portanto um 360 bastante alargado. Mas tivemos o caso do Barclays Arena, por exemplo, na Áustria, que tivemos muito difícil, uma área que nós somos especialistas e tornamos cada vez mais à frente dos nossos concorrentes, que é nas baixas frequências. Um pavilhão, uma arena como a nossa que nós temos cá em Lisboa, para levar 30 mil pessoas, queriam fazer concertos e os graves simplesmente enrolavam. Portanto, não se conseguia perceber bem os graves. E nós tivemos que fazer um determinado tipo de painel acústico que tratava essa zona específica da banda de frequência, mas era muito específica. E a zona de baixas frequências é complexa. É uma parte da ciência da acústica bastante complexa e nós conseguimos resolver à primeira, sem muitos problemas. Antes, pelo contrário, parabéns à equipa também. E, portanto, qual é a diferença entre tratar o Parlamento Belga e tratar, por exemplo, a Ópera de Viena, que vocês também agarraram esse desafio? Num caso é vozearia, não é? Que é preciso abafar. No outro é o quê? É difundir melhor o som? Eu acho que eu chamo nisto na acústica arte fina, uma arte muito fina, porque o edifício era muito bom, mas eles queriam levar aquele patamar, tinham uns pequenos problemas de uma zona refletora da parte de trás do edifício, em que tinha umas reflexões especulares, tecnicamente falando, e que perturbavam um bocadinho a questão da imagem sonora da orquestra, ou que cantasse, ou que tivesse qualquer conteúdo que tivesse a ser posto no auditório. E então nessa altura nós conseguimos ter um elemento chamado difusor, em que nós redistribuímos a energia pela sala, e essa redefinição ou redistribuição de energia na sala permitiu que a sala tivesse outra clareza e outra imagem do conteúdo que estava lá. Portanto, é que algumas das críticas que vieram efetivamente na imprensa internacional foi como tornar uma coisa muito boa em excelente. Portanto, e nós tivemos felizmente
essa audácia e a sorte também de conseguirmos, com a engenharia portuguesa, dar esse toque. Bem, vocês também fazem trabalho para casas, não é? Para as nossas casas, para o dia-a-dia. Sim, nós estamos muito bem posicionados, tanto na Austrália como nos Estados Unidos, principalmente com o mercado dos home cinemas. Portanto, nós temos casas de luxo, muitas das vezes, e hoje em dia falamos do som imersivo, multicanal, estamos a falar de Dolby Atmos, portanto, e hoje em dia estamos a transportar essa qualidade de áudio para dentro de casa, portanto, uma democratização clara destes conteúdos multicanais para casa, e nós somos provavelmente das melhores empresas do mundo a fazer isto de forma muito eficaz. Então, e o que é uma boa casa em termos acústicos? O que é que eu preciso de fazer para... Um home cinema. Às tantas, todos os portugueses precisam de uma carteira recheada. Íamos perguntar precisamente quanto é que isso custa ter assim um sistema... O mais caro é a casa, não é? Portanto, o home cinema é a parte mais barata, mas mesmo assim, não. Os equipamentos que normalmente vão nestes espaços, home cinemas ou salas de hi-fi, são extremamente caros, é um facto. Portanto, nem a acústica é a parte mais cara do assunto. Normalmente é a menor. Mas hoje em dia é extremamente importante porque nós todos vamos ao cinema e percebemos o espaço acústico que vivemos lá quando vamos ver um filme. Portanto, nós para cá temos a mesma coisa. E nós conseguimos, com os elementos que não ocupam muito espaço, porque isto é um fator muito importante, porque as casas não é como o espaço comercial que tem grandes áreas, há áreas mais diminutas, e nós conseguimos transportar tecnologia que permite acondicionar uma sala típica de 20, 30 metros quadrados, sem roubar muito espaço e ter qualidade acústica excelente para sistemas de áudio multicanal. Que materiais é que se usam habitualmente nisso? Hoje em dia estamos cada vez mais com a agenda ambiental a trabalhar em materiais cada vez mais sustentáveis. Portanto, desde os têxteis são sustentáveis, o próprio material absorvente, não é? Nós conhecemos antigamente as espumas, muito tradicionais, que nós conhecemos de uma forma leiga, mas hoje em dia já estamos a utilizar materiais à base de fibras, portanto, também pelo PET, que permite transportar, reciclar as nossas garrafinhas que nós bebemos todos os dias, o plástico dos oceanos, e conseguimos incorporar nesse tipo de materiais novos mais de 50% desse material reciclado, e conseguimos já trazer para cima da mesa propostas ambientais e com bastante eficácia. E depois empresas como a Arte Novium conseguem pegar nessa capacidade industrial, redesenhá-la, portanto, trabalhar a densidade, como as fibras se depositam, a orientação, muitas das vezes até a própria exposição dessas fibras às ondas sonoras. Depois começamos a trabalhar com polímeros que podemos trabalhar no sentido de aplicar a várias técnicas da acústica e otimizar muito estes materiais e direcioná-los efetivamente para vários tipos de soluções. Mas os painéis e difusores estão todos nas paredes e nos tetos, ou há outro tipo de objetos que podem desempenhar essa função? Por norma, estes espaços têm que ter materiais muito específicos, porque tem que ter uma banda de frequência bastante alargada. Portanto, quando nós podemos dar uma cortina, faz o dumping do Exato, sonoro. Mas tapetes e cortinas ajudam a isolar o som, não é? É o que nos dizem, pelo menos. Mas não é verdade? Só ajuda numa pequena parte do espectro. Portanto, e depois a sala fica completamente desequilibrada. É por isso que quando estamos num estúdio como este, dizer, a nossa voz é ligeiramente diferente, porque a nossa voz não é só altas frequências, a nossa voz tem médias e tem altas frequências, e o tratamento acústico tem que cumprir esses requisitos, não é? E então os materiais são muito importantes. É verdade que nós temos este tipo de materiais, e muitas das vezes na contabilização do cálculo científico para o valor acústico de uma sala, nós contabilizamos a carpete, o sofá, se tem um móvel, se não tem, mas complementamos depois com o material altamente técnico, especializado para conseguir abranger a gama de frequências que permita ter essa sala uma resposta adequada ao conteúdo que vai ser reproduzido. Caso contrário, estamos numa sala que estamos cansados, muitas vezes o som é agressivo, não conseguimos perceber muito bem. Nós até, na linguagem leiga, dizemos que o som está enrolado, que não temos. E quando vamos a uma sala de cinema ou a um estúdio, ouvimos uma bateria, ouvimos um instrumento, dizemos, ouve-se tudo, não é? Aquela expressão de ouve-se tudo. Portanto, e a acústica é muito responsável de dizer, ouve-se tudo. E sentir o prazer, não é? Porque quando nós sentamos numa cadeira, um cinema, e hoje em dia com som imersivo, com o sistema multicanal, nós sentamos numa cadeira e queremos
ser transportados para outro sítio, né? Temos que ter esta qualidade dessas salas e cada vez mais nós temos essa responsabilidade. Esta acústica mais criativa e mais para o entretenimento. Depois temos a acústica, que é a acústica que nos ajuda todos os dias com o ruído, né? Portanto, baixar os níveis Vocês de ruído. precisamente têm como clientes hospitais também, não é? Efetivamente fizemos o nosso hospital aqui de Santa Maria, portanto a entrada foi feita... Como é que é trabalhar para um hospital? Que cuidados é que é necessário ter? Isto foi um projeto que nasce da pandemia, portanto nós já tínhamos uma atividade na parte da pesquisa de materiais para os antibacterianos e fruto desse trabalho continuamos o trabalho ao surgir a pandemia para perceber como é que os vírus se comportavam. E nós tínhamos que desenvolver um tratamento acústico que fosse capaz de lidar com o vírus ou a forma como os vírus têm que ser lidados, digamos, a desinfecção, o cleanable, que a gente tanto fala na altura nós ouvíamos falar da clorixidina, das lexívias e dos álcools, portanto, mas os materiais tinham que ser resistentes a esse trabalho. Então, transportar os painéis acústicos para esta dimensão em que altamente resistentes às lexívias hospitalares foi um desafio que a nossa equipa de engenharia aceitou. E nós conseguimos desenvolver um painel com uma superfície e que tivesse esta capacidade de ser desinfetável e as pessoas não serem contaminadas quando, por algum motivo, o vírus estivesse lá mais do que 24 horas depositado por ele próprio. Mas agora, em termos práticos, eu vou ao Hospital Santa Maria e o que é que muda face ao período em que os vossos painéis não estavam lá? O que é que o utilizador sente? Acusticamente é a mesma coisa, sente bem agora, porque antigamente quando nós estamos na fila de espera, um ruído ensurdecedor, as pessoas a chegar, a falar, e neste momento a pessoa senta-se numa sala de espera e não está exposto ao ruído, aquele ruído típico de muitas pessoas a falar e que nos cansam e que muitas vezes as pessoas quando vão para uma sala de espera de um hospital e estão doentes, o próprio ruído não nos ajuda a estar ali à espera da nossa vez. Na realidade todos os hospitais deveriam ser assim, não é? Óbvio, era excelente. Portanto, uma carteira aí de potenciais clientes. Vocês têm muitos clientes internacionais, mas aqui em Portugal, portanto, há naturalmente também oportunidades de negócio, claro. Sempre. E nós estamos neste momento com um trabalho bastante interessante com o Hospital Santa Maria, com a unidade de neonatologia, para fazer o tratamento acústico desta unidade, numa cooperação de investigação para perceber como é que nós podemos melhorar efetivamente o comportamento destas salas para os recém-nascidos, devido à exposição daqueles ruídos hospitalares típicos, dos bips, dos aspiradores industriais, das próprias mudanças de turno, e sobre o trabalho, neste momento estamos a fazer um trabalho em que nós reduzimos isto e, no fundo, não sei se posso dizer isto de uma forma muito bem, porque ainda diz ou três médicos dizer que eu estou errado, mas transportar o bebê outra vez, ou recém-nascido, para dentro da barriga da mãe, como não tivesse aquele isolamento acústico natural e assim impactar a recuperação dele. Portanto, o objetivo não é só isolar som, é também difundir algum som para o bebê ouvir, é isso? É ao contrário, é mesmo reduzir ao máximo todos os ruídos que estão à volta, porque e podem causar stress. Naturalmente, sim, regressar exatamente. ao... Ele pensa que efetivamente, ou esta é a ideia, não é? Se será assim, é outra história, e por isso é que estamos neste processo. É a ideia criativa. É que ele está outra vez dentro da barriga da mãe e que não houve qualquer ruído, portanto, e isto, que aqueles bips típicos do hospital que podem ser complexos. Olha, já que falar nisso, é possível isolar a 100% o som num espaço? Se eu fizer uma festa de madrugada, é possível eu fazer e nenhum vizinho estar a ouvir? É possível. É. Hoje em dia temos engenharia para tudo. Nós hoje em dia, felizmente, com sistemas mecânicos antivibráteis, com sistemas de absorção, com os múltiplos layers de materiais que hoje temos, conseguimos fazer isso. É dispendioso, mas consegue-se. E hoje em dia há casos desses, conseguimos 80, 90 dBs, mas isso implica engenharia profunda. Aliás, nós temos os casos das casas da música, dos grandes auditórios internacionais, que conseguimos estar a ouvir uma orquestra sinfónica dentro do auditório, os pianos, e conseguimos estar cá fora, o metro a passar, e lá dentro não temos esta versão. Hoje em dia a engenharia é fabulosa nisto. Fala muitas vezes em dispêndio, não é? Portanto, isto leva-nos sempre ao dinheiro. Mas agora deixa-nos perguntar, a título de curiosidade, qual foi o projeto mais extravagante assim, que já fez numa casa? Só para nos transportar um bocadinho para aquilo que é o dispendioso no mundo. Um senhor que estava à frente de
pronto, não posso dizer muito, mas estava à frente de petróleo, não é? Portanto, engraçado. É que a gente fez o tratamento de acústica, otimizamos a casa dele otimizamos a casa dele da sala, portanto, a casa custava 80 milhões e então nós fizemos o tratamento normal, não precisamos cobrir as paredes todas para fazer o tratamento acústico. Em zonas específicas, localizadas, nós conseguimos fazer aquilo. Depois o arquiteto veio ter connosco e perguntou: mas olha, este é o tratamento acústico? E ele, tá, tudo top, os melhores materiais, acabamentos de premiums. Nós somos do Norte, Passos Ferreira, sabemos muito bem fazer estes acabamentos de madeira, acabamento de alto brilho, portanto, joalharia quase. E depois ele chegou ao pé de nós e disse: não, olha, é o cinema todo, não é só algumas paredes. Então nós tivemos mesmo que o cinema que é também de qualquer casa de qualquer português, portanto, forrá-lo todo completamente para ele se sentir feliz. Com madeira? Não só com madeira, com materiais, tecidos, têxteis, técnicos, LEDs, base traps, material altamente caro, porque são muito técnicos para resolver o problema, e o senhor não teve qualquer problema de dizer: não, é assim mesmo. Então, e com que outros materiais é que se forram as paredes? Nós temos um caso muito, muito particular, que foi um cliente que basicamente gostou de um investimento que nós fizemos como uma amostra do que éramos capazes de fazer, principalmente na nossa região, que era revestir um difusor com folha de ouro. E então nós tivemos a capacidade de fazer um difusor que é uma superfície extremamente complexa, portanto com altos e baixos, mas completamente forrado à folha de ouro, portanto que é um processo muito manual, depois pintado de uma forma muito particular. Portanto, é uma arte tradicional de Passos Ferreira e foi para a China. Portanto, e alguém que quer uma coisa destas, e foi tão engraçado que nem foi de barco, foi mesmo de avião. Portanto, percebemos perfeitamente que o senhor queria uma coisa única e rápida. E mesmo extravagante. Mesmo extravagante, claro. Pronto, e é isto. Nós, não só a tecnologia, mas também a arte, que está muito associada à nossa indústria do saber fazer, do mobiliário, da parte dos estofos, portanto, e esta combinação de arte faz com que nós possamos fazer estas joias, não é? Fabulosas. Bem, e em termos de tecnologia, alguma inovação mais surpreendente? Nós somos uma empresa que nos especializamos ao longo deste tempo nas baixas frequências. Portanto, nós somos provavelmente a empresa que melhor tem a nível de controle de baixas frequências a nível mundial. Portanto, já temos algumas patentes, fazemos mesmo questão de ser... É uma área muito difícil da acústica. Médias frequências e altas é fácil. Quando vamos para baixas frequências é extremamente difícil. E nós temos, efetivamente, tecnologia nesta área que nos permite fazer, muitas das vezes, trabalhos com grandes empresas. Portanto, e não é à toa que temos um MotoGP, uma pós-produção, que nos pedem para assessorar quando são situações pioneiras de desafio tecnológico para som imersivo. Nós temos muitas das vezes até estúdios, recentemente para os Estados Unidos, Burbank Studios, nós fizemos efetivamente alguns dos maiores estúdios americanos com ressoadores especializados para estas baixas frequências, e começamos a ser cada vez mais chamados a intervir em zonas extremamente específicas de estúdios altamente técnicos e profissionais para intervir, para resolver estes problemas. Portanto, e quando se pede para fazer um bass trap com certezas técnicas e de engenharia e arte nova, começa a ser a primeira empresa na lista a ser mencionada. Nós fomos ao ponto em que antigamente nós tínhamos que construir o bass trap específico para a casa, né? Porque tínhamos que fazer os cálculos. Hoje em dia conseguimos desenvolver uma tecnologia, por exemplo, que o bass trap consegue ser afinado ao espaço. Portanto, a pessoa compra o bass trap, chega lá, altera a superfície da unidade e a unidade fica afinada ao espaço. Isso permite também fazer uma democratização destas unidades para estes espaços altamente técnicos. O que é isso do som imersivo da MotoGP? Hoje é transportar as experiências que nós temos no local, por exemplo, num estádio de futebol, mas conseguimos em casa, com o nosso sistema multicanal, conseguir quase que nos transportar para o meio ou de uma pista ou de um campo de futebol, e estas experiências têm que ser captadas, misturadas num ambiente muito específico para
termos a noção do controle sonoro dos equipamentos, no caso dos microfones, para que depois possamos traduzir isto em casa, não é? Ou levar, digamos, a experiência ao consumidor destes conteúdos. Desde os Jogos Olímpicos, desde os MotoGPs, até as próprias Fórmulas 1. Hoje em dia estamos cada vez mais que queremos pegar estas experiências e levá-las para casa. Portanto, e nós temos junto com outras empresas, muitas vezes quando estas empresas querem fazer estes saltos e construírem, por exemplo, um espaço ao lado de uma pista, não é? Tem o seu desafio, não é? Nós fomos uma das empresas que ajudamos a fazer esta primeira abordagem para conseguir depois fazer a tal mistura imersiva, que hoje e muitas vezes também se transporta para a soundbars que nós temos hoje em casa, com aquele som Dolby, e hoje em dia com o cinema, o Dolby Atmos. Portanto, tudo isto implica que os espaços onde são criados estes conteúdos têm que ser extremamente laboratórios autênticos para que seja de uma forma muito universal as pessoas terem conteúdos fidedignos em casa. Portanto, as gravações depois serem difundidas por todos da forma mais... E soar de forma uniforme no mundo inteiro, não é? Cada pessoa vai ter uma casa diferente, mas temos de ter uma unidade de referência. Portanto, e é preciso criar uns espaços que sejam acusticamente flat e tenham determinado tipo de propriedades acústicas, porque se nós temos um espaço, por exemplo, como esses em que estamos a misturar som imersivo completamente absorvente anecoico, não se traduz no final naquilo que se pretende. Portanto, nós temos que misturar a absorção, a difusão, um bom controle de graves. Então, esta arte fina de fazer o recorte da sala para tratar estes conteúdos é um desafio extremamente grande. Mas vocês em carteira também já tiveram clientes também famosos de grandes empresas também, não é? Sim, internacionais. Nós temos a casa-mãe da Bowers & Wilkinson em Londres, portanto tem uma sala de demonstração feita por nós, a B&O Bang & Olufsen, tem na Dinamarca a BioHome, tem um cinema feito por nós. Nós temos alguns senhores, o Chris Hemsworth na Austrália tem um cinema feito por nós também. Portanto, nós dos Estados Unidos também temos algumas estrelas também associadas a nós, que por motivos de marketing, de confidencialidade não nos é permitido dizer, mas sim, temos felizmente clientes desde a Austrália, Estados Unidos, inclusive a Ásia, a Europa, Médio Oriente. Há pouco falou da Casa da Música. A Casa da Música é o edifício com o melhor som em Portugal? Ou há outro que rivalize? A Casa da Música é uma casa interessante. Eu acho que para o tipo de música que se expõe é interessante e tem uma acústica interessante. É a Casa da Música. Eu acho que o conceito da Casa da Música é muito giro. Eu acho que é uma coisa fantástica e nós precisamos disto. E sempre que alguma coisa, um projeto destes, promove a cultura, nós temos que apoiar e temos que estar sempre, não é, aqui, porque nós precisamos disto. Felizmente fomos nós que fizemos a pós-produção da Casa da Música. Os 3 estúdios que estão por baixo da Casa da Música fomos nós que fizemos. São 3 estúdios que também foi um desafio. Foi um multipurpose, que é se quiserem misturar em estéreo conseguem, se quiserem misturar em multicanal também conseguem. Depois tem 2 salinhas de edição de vídeo também e voz off. Portanto, e isto é interessante quando nós temos um edifício daqueles que serve a cultura, desde um auditório, pequenos auditórios, estúdios para gravar, tudo isto. Portanto, eu acho que o projeto em si, no geral, no todo, é um projeto fantástico. Vamos um bocadinho à vossa história. O Jorge é engenheiro eletroacústico. Fez o curso em Portugal? Fiz parte da formação em Portugal, produção musical, no Porto, no IPP, e depois fiz o MSc, o Master of Music Science, em Inglaterra, em Salford. Portanto, e aí que me deu a parte da eletroacústica, porque é aí que aprendi a fazer altifalantes, microfones, e me especializei depois um bocadinho mais na acústica de espaços. E conte-nos um bocadinho o seu percurso. Como é que chegou a empreendedor, dono de uma empresa como a Arte 91? Foi um percurso, muitos nesta era começam, tentam ser músicos, né? Portanto, comecei a tocar música, piano, e depois comecei a tocar outros instrumentos. Percebi que não era só um instrumento que fazia, portanto, depois comecei a trabalhar um bocadinho na parte da produção. Percebi que gostava da produção, tirei o curso de produção na altura, comecei a trabalhar também numa estação de televisão portuguesa, como técnico de som. Depois, o sonho, não é, que manda a vida. Percebi que no momento que tirei o parte de produção tinha um jeito para a acústica e adorava a ciência do som, portanto, e aí depois tive a oportunidade de ir para a Inglaterra, para Salford, estudar. E a partir daqui comecei depois um projeto cá em Portugal também, na área da acústica,
no qual estive envolvido durante 10 anos, e depois houve um momento em que eu tinha que ser honesto com a minha própria alma e dizer, eu quero continuar a ser engenheiro, quero continuar a ser investigador, quero continuar a promover a ciência, e então percebi que tinha que ser gestor de inovação e não tanto ser parte da equipa da inovação. Portanto, e então aí decidi abraçar um projeto diferente, um projeto com uma alma diferente, e por isso o Passion for Acoustics da Arte 9, e estar ao lado de uma equipa de engenharia que me assessoria todos os dias, que nos permite sonhar e fazer com que qualquer cliente, qualquer problema que haja de acústica no mundo, nós consigamos trazer uma solução, qualquer que seja. Vocês são quantos profissionais na empresa? Somos 21 diretamente ligados à parte de investigação, marketing e parte comercial, toda esta parte e controle de qualidade, logística, e depois somos mais 30, quase 35, na parte da produção, que é a parte da fábrica. Tem fábrica também. Nós fabricamos. São fabricantes. Sim. Nós, toda a tecnologia que desenvolvemos, temos efetivamente a capacidade de fabricar, e além de que nós até trabalhamos com integração com a indústria local, e então a nossa fábrica é quase uma espécie de, entre aspas, uma alta Europa, não é? Em que assemblamos componentes e conseguimos fazer, o que eu chamo às vezes na brincadeira, lá no nosso laboratório, somos quase o país das maravilhas, não é? Portanto, fazemos magia, não é? Que uma peça daqui, uma peça da colar, usamos um material que é usado no têxtil, que nós temos à nossa volta, da metalomecânica, a madeira, a arte de transformar a madeira, misturamos os têxteis e conseguimos fazer isto acontecer. E esta é também a magia da nossa indústria portuguesa, do saber fazer, do legado que nós temos de gerações, não é? E Norte, nesse aspecto, tem esta riqueza da indústria que é fabulosa, e eu, ao longo destes anos todos, não é? Quando eu sou um engenheiro e pesquisador, faz pesquisa e que tem uma ideia que é torná-la real, e depois de um momento para o outro temos os próprios fabricantes ou próprios operários da fábrica a dizer, não, onde estive a ver aquilo, e nós demos aqui uma forma de fazer e conseguimos fazer. Portanto, isto também nos inspira, né? Também nos empurra para a frente a dizer, nada é impossível, estes homens fazem tudo. Portanto, vai desde o artífice até ao engenheiro a vossa fábrica. E desafiamos também indústrias dos materiais, muitas vezes, queremos aquele material específico que não existe, com a densidade, e desenhamos o material e queremos isto. E eles ficam às vezes um bocadinho a olhar para nós, mas porquê? Por causa disto, isto. E nós conseguimos efetivamente até modelar os materiais que às vezes precisamos. A maior parte da faturação é claramente do exterior, feita no exterior, não é? Sim, nós começamos maior parte com o exterior, mas depois Portugal, quando sabe que nós existimos, também nos descobre. Portanto, mas é verdade, começamos fora e depois cai Portugal, descobrem, não, é que esta empresa faz coisas interessantíssimas. Portanto. A ideia de expandirem para a Ásia, apostarem mais na Ásia, é algo que tem em cima da mesa? Nós hoje vivemos no mercado global, e acho que esta é a questão, é que nós como empresários não podemos só pensar. Primeiro, eu costumo às vezes usar esta expressão mesmo na associação empresarial, o nosso país é a Europa, não é? Vivemos na cidade de Portugal, na rua, e eu vivo na rua de Passos Ferreira. Portanto, esta é a perspectiva que nós temos. Portanto, quando nós pensamos nisto, nós temos que pensar efetivamente que exportar é para fora da Europa. Porque, não é? Os americanos dizem que o país é os Estados Unidos. Nós, europeus, temos que dizer que a Europa é que é o nosso país. Não é? Portanto, e nesse contexto global nós temos que ter esta perspectiva muito de exportação e de localização. E por isso esta empresa, esta questão deste reposicionamento, para mim foi fundamental, porque nós percebemos perfeitamente que se queremos atacar, de certa forma, nos proteger e ao mesmo tempo ter o ownership da tecnologia, temos que ser posicionados nos dois lados. Eu registrei a marca na China antes de registrar em Portugal. Portanto, eu tenho à entrada do meu pavilhão, se entrarem, vem a marca registada na China. Portanto, e há poucas empresas portuguesas que têm efetivamente o registro lá. E nós, desde o primeiro dia, percebemos que é óbvio que nos replicam, é óbvio que nós se as grandes marcas são replicadas, não é? Portanto, isto é um facto, mas podemos também nos preparar como empresários para que isto seja melhor pensado. Então, a Arte 9 pensou nisto já desde o primeiro dia. Mas também já tem mercado na China? Temos mercado na Ásia, na Malásia,
Aliás, para a semana vou fazer uma viagem, vou às Filipinas, a Singapura, a Malásia, por isso mesmo, porque vou-me encontrar com clientes que já são nossos clientes habituais, inclusive na China. E a forma como tratam o som lá é semelhante. É engraçado, é diferente. Diferente, não é? Porque a arquitetura também é diferente. Sim, é o caso do Japão, em que não há espaço, portanto, como é que a gente trata um espaço que é tão pequenino? E então não se pode pôr coisas no teto, porque culturalmente não deixam pôr coisas no teto. Portanto, isto também traz desafios, a cultura traz desafios à acústica. E é interessante olhar para uma equipa de pessoas, não é? Engenheiros, na nossa equipa, e repensar o modo operandi do tratamento acústico em função da cultura. E isto também é uma coisa fabulosa que nos transporta. Nós estamos no Japão, pois não podemos tratar o teto. Estamos nos Estados Unidos, temos o espaço que todos que queremos. Portanto, nunca há monotonia, digamos assim. Não na arte nova, não há tédio. Não pode. Nós temos agora 3 questões que colocamos a todos os nossos convidados e a primeira é: de que inovação gostaria de estar aqui a falar daqui a 5 anos? De uma forma geral, a democratização acústica. Portanto, se eu conseguisse ter um produto que toda a gente conseguisse utilizar, era fabuloso. Mais baratinho, quer dizer. Sim, tornar isto uma commodity, né? Qualquer pessoa que construa uma casa, que tenha uma sala de estar e que tenha hoje em dia uma televisão e 2 pares de colunas, poder dizer assim, a minha sala já vem preparada para o meu sistema multimédia. Portanto, acho que isto era fabuloso para todos. E já agora também isolamento acústico face aos ruídos do exterior também, não é? Que muitas vezes também há esses problemas. São ambas as situações, porque muitas vezes vamos ao restaurante, não é verdade? E muitas vezes dizemos ao almoço, está um ruído ensurdecedor, deixa-me tomar um café rápido para depois conversarmos lá fora. Portanto, e quando nós estamos num ambiente social a comer e gostaríamos de ter aquele bocadinho de saborear o café, estar a conversar com a pessoa na mesa, e o ruído do restaurante até nos faz mal. Portanto, e isto é uma situação exatamente a mesma coisa. Portanto, se nós conseguirmos fazer o Quiet to the World, né, que é baixar o ruído a nível mundial, se traduziria em melhor qualidade de vida. E já há alguns estudos que já nos vão indicando que o próprio ruído causa o stress pode estar muito associado aos ataques cardíacos que hoje temos visto a estar em causa. Portanto, eu acredito que a acústica tem um papel muito importante na vida do dia-a-dia da sociedade que nós vivemos hoje. No trabalho também. Sim, os escritórios. Hoje em dia, aliás, estive recentemente numa feira na Alemanha sobre os espaços dos escritórios, os workspaces, e são extremamente... 80% da feira estava a falar de acústica. Portanto, foi uma coisa que já está um bocadinho mais... E os arquitetos estão muito sensíveis a isto, porque a questão de atender um telefonema, a questão das conversas privadas, portanto, e isto, o espaço, estarmos aqui a tentar falar com a pessoa, com a Skype, nós hoje em dia com os Zooms, não é? com estas videoconferências, e estar uma impressora a fazer um trabalho na ponta do escritório e ouvirmos aquele ruído, incomoda, portanto, ou até a conversa da pessoa que está ao lado. Portanto, e isto hoje em dia no escritório está muito mais sensibilizado, e nota-se claramente a indústria mais perto destas soluções. A acústica já começa a ser uma questão tradicional nos escritórios. E que concorrente mais inveja? Eu acho que vejo mais empresas que me inspiram, e nós temos muitas das vezes grandes grupos como a Saint-Gobain, que tem a Isover, que tem formas de comunicação muito, muito claras, muito boas para a arquitetura, e isto é fabuloso. E nós, como Arte Nova, gostaríamos de ter esta capacidade de comunicar tão clara. E depois temos empresas como a RPG, que revolucionaram uma era em que era completamente impossível democratizar a acústica na altura, transportar a acústica para espaços simples, e eles na altura, nos anos 80, com 2 senhores, conseguiram, com pesquisa e com trabalho, conseguiram fazer acessível módulos para que o comum mortal que tenta ser engenheiro de som em casa, ou faz a sua primeira mistura, possa comprar e meter em casa. Portanto, são empresas que 2 pontos, não é? Uma, que
têm monopólio, não há falta de orçamento, mas muito bons na forma como comunicam. Não tão tecnicamente, porque tecnicamente, a não ser a engenharia de materiais em si, que vão a patamares de certificações que são edifícios públicos, e aí sim, mas o outro que conseguiu efetivamente trazer ciência para a casa das pessoas, ou democratização efetivamente da ciência da acústica, portanto, e eu vejo muitas vezes a Arte Novium nestes dois dilemas em que somos altamente técnicos, somos capazes de resolver problemas tão difíceis de resolver, e depois somos capazes de ter arquitetos dentro de portas a dizer agora vou construir um edifício e tenho que ter a norma A, B, C e D, mas também a parte acústica. E o gestor que mais admira? Eu tenho uma combinação de dois que acho que são, para mim, duas pessoas que me... Foi aquele momento eureka que fez a empresa que nós hoje ouvimos falar, que é a Apple, não é? O Johnny Ive e o Steve Jobs. Quando eles são honestos um com o outro e dizem, nós podemos desenvolver tecnologia, mas que não serve para nada, não é? E podemos desenvolver tecnologia que serve às pessoas. E esse momento, para mim, acho que é um momento em que me inspira muito, porque todos os dias, como engenheiro, procuro servir as pessoas. Jorge, muito obrigado por ter aceitado vir à Liga dos Inovadores. Obrigado, eu. Obrigado por esta viagem acústica, digamos assim. Obrigado. Eu sou o Pedro Lima. Eu e Elizabeth Miranda. Em estúdio temos também connosco o Gustavo Carvalho no apoio à gravação e edição, e a sonoplastia é do Hugo Oliveira. Na Liga dos Inovadores contamos ainda com o apoio do ex-ministro da Economia, António Costa Silva, dos professores Isabel Rocha e Ricardo Paes Mamed, que são os nossos curadores. A fotografia é de Matilde Fiecchi e a capa de Tiago Pereira Santos, a coordenação é de Joana Beleza e Miguel Prado e a direção de João Vieira Pereira. Siga e subscreva a Liga dos Inovadores na sua plataforma preferida ou em expresso.pt.